Romanos 12, 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga raízes. Isso. Toda segunda-feira, a partir de 17 de fevereiro. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa metanoia, mudança de mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, olha que coisa linda. Para que experimenteis. Quem aqui quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Isso aqui é libertador. Imagina você experimentando a boa, perfeita. Qual o melhor lugar do mundo? Pentágono? Lugar mais seguro do mundo. Pentágono jogaram um avião lá. O World Trade Center mostrou para todo mundo que não tem lugar seguro no mundo. Então qual é o lugar mais seguro do mundo? Numa igreja centenária, histórica, uma igreja nova, uma igreja mais protestante, mais pentecostal. Qual é o lugar mais seguro do mundo? É num emprego estabilizado, concurso público. Qual é o lugar mais seguro do mundo? O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, ali tem a provisão de Deus. Então, mas como que eu alcanço esse experimentar da vontade de Deus? O versículo 1 vai falar de um culto racional. E aí, eu quero juntar esse versículo 1. Eu vou ler para você, você não precisa abrir. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, olha que interessante. Deus pega um homem antes da queda. Fala comigo, antes da queda. É importante lembrar que é antes da queda. Ou seja, era tudo perfeito, era tudo em harmonia, estava tudo certo. Deus pega o homem e coloca no jardim e fala: Adão, Eva, está vendo esse jardim? Está vendo aqui essas árvores, essas plantas frutíferas, esse rio? Está vendo esse pasto? Tudo aqui, ó, tudo que eu fiz, essa rocha, essa água fresquinha, é para ti, Adão. Cultiva e protege. Só que essa palavra cultiva que Deus usa, a palavra no original é avod, que é de onde vem a palavra avodar, que é, na essência, trabalho para Deus. É um trabalho que você faz para Deus. É de onde vem a palavra adoração, que a adoração é um trabalho para Deus. Então tudo que você faz para Deus é adoração. Então você não adora só cantando, você adora com tudo que você faz para Deus. Então olha o que Deus está dizendo para Adão: Adão, vai para o jardim, pega a enxada, a foice. Todas as vezes que você joga uma ureia, faz um adubo, poda uma árvore, que você cerca o jardim, todas as vezes que você faz isso, Adão, você avode, você está me adorando, você me cultua. Cultivo, a palavra cultivo, que gera a palavra cultura, que vem da palavra culto. Então culto, cultivo, cultura, vem desse entendimento de que Deus me deu coisas, e à medida que eu cuido dessas coisas, eu adoro e cultivo e cultuo a Deus. E por que Romanos 12 tem a ver com o Gênesis 2,15? Porque Paulo fala: não dê a Deus um culto só espiritual, dê a Deus um culto racional. O que é um culto racional? A palavra racional no grego é lógicos. O que é lógicos? Lógico. Faz sentido. Eu vejo. É palpável. É real. Não é espiritual. Então quando eu oro em línguas aqui, eu oro em língua estranha, a língua dos anjos. Se eu não tiver intérprete, a igreja não é edificada. Então não é um culto lógico. Lógico é talvez eu orar em línguas e alguém interpretar. Aí vai ser lógico. Vai fazer sentido. Então se eu oro em línguas não é lógico. Então não adianta eu orar em línguas domingo à noite e não guardar a língua na segunda. Aleluia. Porque não faz sentido. A minha espiritualidade está desconexa. A minha vida diária não está em conexão com a minha vida espiritual. E aí eu começo a criar uma dicotomia grega. O que é dicotomia? Isso aqui é santo, isso aqui é profano. Orar em línguas é de Deus, mas eu não preciso guardar a língua lá fora. Então passou daquela porta, eu não sou mais espiritual, eu sou espiritual aqui dentro. Aí o meu culto começa a ser irracional. Eu não tenho culto racional, culto inteligente. O que é um culto racional? Oferecer os vossos corpos. Então voltando para Gênesis, Adão,
lavra a terra. Aí Adão está lavrando a terra. Deus está assim: glórias a mim, aleluia, que bênção, estou recebendo a adoração de Adão. Então Deus te deu uma esposa. Essa esposa é um jardim. Todas as vezes que você leva ela no shopping para passear e dá o cartão na mão dela livre para ela comprar, você está adorando a Deus. Mas por que a manifestação só das mulheres agora? Porque você está cuidando do jardim. Posso ouvir um amém ou não? Então quando você é gentil, quando você não é grosseiro, todas as vezes que você é encorajador e não opressor, todas as vezes que você é alguém que levanta a sua esposa em vez de derrubá-la, você celebra as suas vitórias em vez de reclamar para si honra e glória, você está cultuando a Deus, cuidando do jardim chamado casamento. Aí você começa a perceber que você pode ser espiritual em casa, você pode ser espiritual no cinema, você pode ser espiritual no shopping, acredite se quiser. Dá para ser espiritual, porque o meu culto a Deus é cuidar de tudo aquilo que Ele me deu. Então se Ele me deu uma esposa e eu cuido dela, eu estou adorando o Deus que me deu a esposa. Ou foi o diabo que deu ela? Tem gente com dúvida aí. Você tem que certeza, foi Deus que te deu. Quem é que tem filhos? Quem tem filhos? Quem te deu filho? Se foi Deus que te deu, Ele é um jardim. Todas as vezes que você leva tempo cuidando do seu filho, você está adorando a Deus que te deu o seu filho. E é tão espiritual quanto estar aqui pela manhã, no domingo, ceando. Por quê? Porque para Deus, Ele olha para nós de forma integral. Ele não vê secularidade. Ele não vê, o Telmo o Telmo é sargento do exército. Então lá ele é sargento, aqui ele é pastor, lá ele é militar, aqui ele é crente. Não existe divisão. Você é adorador quando você está lecionando na escola, professor. Quando você está representando a sua empresa, representante. Quando você está influenciando pessoas, influenciador. Não importa o que Deus te deu para fazer fora desse ambiente eclesiástico, tudo que você faz é para a glória de Deus. Quantos creem, uma pergunta, quantos creem que dar comida para o pobre é espiritual? Não, quem não respondeu é porque não crê? É espiritual ou não é? Quantos creem que é bíblico? Tá, e o agricultor que está lá plantando para que a comida chegue aqui para a gente poder abençoar o pobre, o que ele está fazendo? Adorando a Deus, porque quando ele cultiva a terra e gera o alimento, gera uma cadeia de adoração, porque tudo é para a glória de Deus. 1 Coríntios diz: quer comais, quer bebais, façais tudo no hebraico, no aramaico, no tupi-guarani, no inglês, na língua que você quiser, tudo é tudo, façais para a glória de Deus. Então o que é mais espiritual? Pregar agora pela manhã ou levar minha esposa para jantar? Eu sei que a nossa mente evangélica vai pensar o quê? Pregar. Porque pregar tem cara de espiritualidade. E levar a esposa para jantar não. Mas levar a esposa para jantar é cuidar do que Deus me deu. Aí nós estamos gerando filhos. Mas que tipo de jardim que a gente está gerando? Que tipo de árvore que nós estamos criando? Os nossos filhos aí, deixa eu reformular a minha fala. Muitos dos nossos filhos com 17 anos passa numa faculdade, entra numa faculdade e 6 meses depois ele chega em casa dizendo que é ateu. Porque o marxismo engoliu ele em 6 meses. Então significa que 17 anos eu não cuidei bem desse jardim. Eu não fundamentei a raiz dessa árvore. Por quê? Porque eu estava espiritual na igreja. Eu sou diácono, eu sirvo a igreja, eu estou todo dia na igreja. E está deixando de cultuar a Deus nos outros jardins. E aí é um dado estatístico, não é difícil para mim de pegar esse dado, porque há 18 anos eu prego nos presídios, e de cada 10 presos, 7 é filho de crente. De cada 10 presos nas penitenciárias, 7 é filho de crente. Lembra do Elias, o maluco? Quem lembra? Elias não é nome de preso, é nome de profeta. O Lázaro, o serial killer, Lázaro é nome de milagre. Por que esses caras estão fazendo o que estão fazendo? Porque alguém que era para estar cuidando do jardim, não cuidou. Porque não é espiritual cuidar do filho. Espiritual é orar em língua. Espiritual é adorar. Então a gente esqueceu que a adoração é avodar. E avodar vem de avod, que vem de cultivo. E tudo que eu cuido, que Deus me deu, eu adoro o Deus que me deu aquilo para cuidar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente essa manhã? O que Deus te deu? Você tem uma empresa? Como é que você está cuidando dessa empresa? Ou foi o diabo que te deu a empresa? A não ser que for um bordel ou um tráfico.
Porque se não for um bordel, um trabalho, foi Deus que te deu um trabalho. Aí se Deus te deu, como é que você está cuidando do trabalho? Você é empregado? Sim. Como é que você serve lá? Como é que você trabalha nessa empresa? Você trabalha bem ou só trabalha quando o chefe vê? Deus está vendo. Então o seu trabalho não é a voz, não glorifica a Deus. Aí você pensa, não, eu sou um homem espiritual, eu falo na cara do meu chefe, endemoniado, se você não aceita Jesus, você vai para o inferno, você é um tolo. Você não tem sabedoria, não tem nada a ver. Você acha que está sendo espiritual, você está sendo um tolo. O seu mau testemunho não prega. Desprega, aliás. Quando eu dou mau testemunho, eu desprego. Não desprego. Esses dias eu estava vindo para cá e eu ultrapassei, eu estava com um pouco de pressa, eu ultrapassei um carro num lugar proibido. Faixa dupla, o cara estava comprando lote. O italiano que está dentro de mim já veio para fora também. Cego de Jericó. Que a gente tem que ofender com palavra bíblica. Não pode. Palavrão não pode. Aí eu esqueci que tinha um adesivo da papai bem grande atrás do meu carro. E esqueci que estava vindo para a igreja. E esqueci que talvez esse cara estava vindo para a igreja e estava. E quando eu entro, dou sinal, ele dá sinal também. E eu estou entrando, ele está entrando. E eu com cara de... Foi mal. Agora imagina o cara vendo eu sair do carro, o pastor e eu subo para pregar. Você deve dar bom testemunho do trânsito. Receba! E o cara está assim, ó. Não recebo. Por quê? Porque o meu discurso está divorciado das minhas práticas. Porque eu não entendo o culto integral. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse fazer um almoço hoje, um jantar hoje à noite, e Jesus fosse jantar com você, presta atenção na pergunta, presta atenção na colocação. Jesus decidiu visitar você e vai jantar na sua casa. Não estou falando de comida cara. Você vai fazer algo com o que você tem lá em casa. Como seria a qualidade do serviço? O que você colocaria na mesa? Será que seria o melhor ou não? Por que a gente não coloca para os nossos filhos, para a nossa casa, o melhor? Está esperando um dia especial? Um convidado especial? Se Deus já deu um jardim para cuidar. Culto, cultivo, cultura. Qual é a cultura que está gerindo você? Cultura do céu ou cultura do mundo? Quem governa eu e você? Então, essa compreensão vai mudando a nossa forma de andar. A verdadeira espiritualidade nos leva a ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores genros, melhores noras, melhores noras, melhores noras, melhores noras. Diga aleluia. Melhores sogras. Dá? Melhores netos, melhores engenheiros, melhores professores, melhores alunos. Uau! Eu recebo alguns empresários que falam assim: pastor, eu não contrato crente, não indica crente para mim, porque eles dão mau testemunho, trabalham mal. Agora imagina se os crentes decidissem fazer tudo para a glória de Deus. Não, imagina, pensa os crentes, todo mundo aqui hoje, Criciúma, os crentes de Criciúma, todas as igrejas, saísse amanhã de manhã dizendo: eu vou fazer para a glória de Deus, eu vou lavar louça para a glória de Deus, eu vou fazer esse projeto na empresa para a glória de Deus, não é para o meu patrão não, é para a glória de Deus. Os crentes vão prosperar, o nome de Jesus vai ser pregado, e a maioria dos patrões vão se converter, por causa do testemunho. Quantos creem? Espiritual é estar no culto, não é espiritual. Quando eu chego no meu trabalho, eu já falo: aquele endemoniado do meu chefe, mata ele, Jesus. Você já começa com guerra espiritual. Aí chega domingo aqui: pastor, olha por mim, estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido, está dando mau testemunho. Você tem 15 avisos na carteira pela irresponsabilidade que você tem. Diga aleluia. Diga amém. Quem está junto aqui? A verdadeira espiritualidade vai além de orar em línguas no domingo, mas guardar a língua na segunda. Olha que interessante, Gênesis 2:5 diz: nenhuma planta silvestre nem grão haviam brotado. Deus mandou a chuva, mas não tinha ninguém para cultivar. Olha que interessante, Deus mandou a chuva, tinha a terra, tinha semente, mas não tinha brotado nada. Por quê? Não tinha ninguém para cultivar. Sabe por que muitos dos nossos filhos, nossos casamentos, tudo que envolve a nossa vida, até os nossos ministérios não estão brotando? Porque a gente não cultiva. E cultivar dá trabalho. Vou repetir: cultivar dá trabalho.
A minha casa, no inverno todo a gente não foi para lá, e aí a grama, eu não cuidei da grama. Ela foi crescendo, os arbustos, o jardim foi crescendo, tudo crescendo de qualquer jeito. E aí alguma grama queimou, outra a erva daninha tomou. E quando eu cheguei lá, a grama estava feia, e eu olhei para a grama do vizinho, verdinha. E acreditado veio no meu coração, a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu falei, parece que é verdade. E era verdade. Só que eu não cuidei da minha grama. Aí o que eu fiz? Máquina de cortar grama. Peguei a máquina, fui ligar, não pegou. É gasolina, teve que levar na empresa que arruma a máquina de gasolina. Tinha que trocar o óleo e afiar a lâmina. Gastei dinheiro, perdi tempo, voltei. Cheguei lá, cortei a grama ficou feia. O cara falou, tem que botar ureia. Eu falei, ureia, eu peguei ureia, dia de chuva. Todo mundo saiu, estava tudo chuva. E eu na chuva jogando ureia. Peguei cada planta, fui podando. Levei uns 2 dias para fazer um corte. Aí na outra semana ureia de novo, cortar de novo. Aí comprei nylon e comecei adubo. Comprei adubo para raiz e adubo para grama. E comecei a cuidar. Aí fui cuidando. A grama, o jardim está lindo. Mas não tem jardim bonito sem tempo, investimento, atenção e cuidado. Não existe esposa feliz, sóbria, alegre, vibrante, sem um marido cuidando dela. Então, desculpa, guardada algumas exceções, a sua esposa é o que você tem cultivado. E se ela está depressiva, angustiada, desanimada, infeliz da vida, talvez você é um péssimo jardineiro. E Deus não está sendo adorado. Pode levantar as mãos aqui e cantar santo, santo, santo. Deus não está sendo adorado. Eu não gosto de shopping. Tem algum homem que gosta que levanta a mão que eu quero te repreender? Tu pode, Arthur. O Arthur pode. Tem qual mulher que gosta de shopping aqui? Levanta a mão, mulher. Eu te repreender também. A mulher gosta de shopping. A minha esposa, eu não sei. Quando ela entra no shopping, o pescoço dela, como é que é o nome daquele lá? Toscou? Eu tô aqui, ó, aqui tô eu. Ela tá aqui, ó. Aí ela vira. Eu não existo. E agora, olha que coisa, isso é uma doença, eu acho que passa. Passa de geração em geração, não sei como é que é. Eu tenho o dia pai e filha com a Isabela. E onde que ela gosta de ir? 9 anos de idade. E aqui, ó, pescocinho, ó. É igual, é a mesma doença, com as mesmas características. Como vivem, de onde vem? Globo Repórter. Mulheres no shopping. E ela está lá, eu amo aquelas cadeiras no meio do shopping, aqueles banquinhos. Homens, quem ama aquelas cadeiras? Por mais cadeiras daquelas, porque ficam todas ocupadas. Então eu não gosto, mas a minha filha ama. Eu não suporto, eu não gosto nem de ir, mas a minha filha ama. E é o dia pai e filha, toda segunda-feira. É de quem? É dela, e é onde ela quer ir. Nem que seja para comprar um lápis. Eu não sei que doença é essa. Aí eu estou no shopping com a Isabela. Aí eu estou lá com ela. E eu fui agora essa semana, eu fui no cinema com ela. Assisti Mufasa, o Rei Leão. Filmão. Bem musical. Aquelas músicas bem legais. E a minha filha estava lá no shopping, ela com pipoca. No shopping que eu não gosto. E assim, eu gosto de fazer outras coisas. Eu gosto, segunda-feira, eu gosto de jogar bola. E modéstia à parte, eu não jogo, eu dou show. Eu gosto de jogar futebol, não. Eu gosto, assim, é quase uma droga. É bom jogar futebol. E eu gosto de outras coisas. Eu tenho uma igreja grande para cuidar. Eu sou um pastor de uma igreja grande, então eu tenho razões espirituais para ficar em casa estudando a Bíblia e não ir para o shopping com a minha filha. Se eu não entender que eu tenho um jardim chamado Isabela, e é que aquele jardim não posso terceirizar, porque filho não dá para terceirizar. Aí ela saiu do Mufasa, entrou no carro e falou assim: pai, quais são as lições desse filme? Começou o culto. Eu falei: como assim, filho? O que esse filme me ensina, pai? Eu gostei da história, mas o que ele traz de lição? Eu falei: filha, o
que traz de lição é que todo aquele que persegue o outro se dá mal. Tu viu aquele leão que perseguiu ele? Aquele branco, ele se deu mal depois que ele morreu. Outra coisa, quem tenta ajudar o outro sempre se dá bem, viu? O Mufasa tentou ajudar o amigo e ficou com a mulher do amigo. Claro que eu expliquei direito lá, não era a mulher dele ainda. Tu entendeu, né? Não era casado, era uma menina lá, uma leoazinha. Pô, que ruim, né, cara? Agora a doutrina não ficou boa. Edita essa parte, hein? Nem todo mundo vai entender. Deixa eu explicar. Tinha uma leoa sendo... Ficou ruim. Isso aí é fura-olho, não é não? Não é disso que eu estou falando. Estou falando... Aí eu expliquei para ela, você entendeu? Aí eu expliquei 4 lições. Quando eu terminei de explicar assim, é verdade, né, pai? É verdade, filho. Quando eu terminei, Espírito Santo, se você não faz, um youtuber faz. Ele vai explicar as lições do filme do jeito que ele quer. E aí, o jardim que era para mim cuidar, vai ficar com uma raiz contaminada com um youtuber, talvez um marxista endemoniado. Então o jardim é meu. E olha que coisa linda. Às vezes eu decido ligar para uma floricultura para mandar flores para minhas filhas na escola. Eu faço isso constantemente. Ou eu passo, pego uma flor, levo. Ou eu vou comprar um presente para a Vivi, porque a linguagem de amor da Vivi é presente. Eu acho que 99% das mulheres é presente. Aí tem tempo de qualidade, tem outras linguagens, mas presente é dela. Então quando eu vou fazer isso, não foi uma nem 2 vezes, que enquanto eu estava indo, escute, não tinha fundo musical, não tinha nada, é eu no carro com a minha filha, indo, aí ela bota uma música, ela pede meu celular, ela bota uma música, capivárias, capivárias, que raio de música das capivárias, não aguento mais ouvir essa música das capivárias, mas ela está ali, capivárias, capivárias, eu olho para o lado, eu sinto a presença de Deus, como se eu estivesse num culto, porque eu entendi que eu estou num culto. Várias vezes, enquanto eu pego uma flor na mão, eu choro, eu sinto a presença do Espírito Santo, porque eu estou em um culto. Aqui é pessoal, eu gosto de jardim. Várias vezes que eu estou cortando a grama, ou estou manipulando uma terra, eu sinto a presença de Deus, porque eu entendi que é um culto. Irmãos, tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. A pergunta é, como estão os nossos jardins? Que tipo de culto a gente está dando para Deus? Eu te abençoo para que amanhã, quando você entrar no seu carro para ir trabalhar, você diligentemente se preparar para o trabalho, chegar no seu trabalho e começar a fazer o seu melhor. Você vai sentir a presença de Deus enquanto trabalha. Aí você pensa, mas eu não senti essa presença ontem lá no templo com os irmãos. Porque talvez você estava aqui, mas o coração não estava aqui. Mas enquanto você estava lá fazendo para a glória de Deus, você estava com o coração inteiro. Entender isso é libertador. Sabe por quê? O pastor Luciano Subirá contou um testemunho legal. Ele estava entrando no cinema com a esposa. No cinema, assistiu um filme. Ligou um irmão: pastor, por favor, onde é que o senhor está? Pastor Luciano: olha, eu estou entrando no cinema com a minha esposa. Pastor, por favor, meu casamento está em crise. E a minha esposa, a gente está se brigando tudo, nós vamos separar. E ela está indo embora, está arrumando a mala. Vem socorrer a gente. O pastor: agora eu não posso, eu estou entrando no cinema com a minha esposa. Pastor Luciano, o senhor é pastor, é o quê? Que pastor é esse que deixa um casamento morrer? Tema não é prioridade, prioridade é o casamento. O senhor prega sobre casamento, vem salvar meu casamento. O pastor Luciano: eu estou entrando no cinema. Amanhã de manhã, 6 da manhã, me chama que eu vou te atender. O cara desligou na cara do pastor Luciano e virou para a mulher em casa e falou: o pastor Luciano não vai vir, aquilo ali é um pastor de meia tigela, vai para o cinema, em vez de vir aqui ajudar a gente. Aí a esposa olhou para ele: ele está certo, porque se nós fôssemos para o cinema, talvez nosso casamento não estava em crise. E a briga virou entre os dois, e o assunto foi o Luciano. Se brigaram e se resolveram. À noite, namoraram, acabou. De manhã cedo, nem procurou o pastor Luciano, encontrou o pastor Luciano e falou: aquele dia eu não procurei o senhor porque eu resolvi, porque o senhor nos ensinou, indo no cinema. Aí, sabe o que acontece? Eu, Telmo, estou cuidando do meu jardim, chamado Viviane. Liga um irresponsável que não cuida do jardim dele, para mim, podar as árvores que ele não podou. E aí, se eu paro de podar as minhas, daqui a pouco o meu jardim está doente. E como é que eu vou cuidar de alguém? Por isso que eu não abro mão de um dia da semana ser da Vivi e um dia da semana ser das minhas filhas. Porque a minha filha e a minha esposa é um jardim que Deus me deu. Eu não vou terceirizar para ninguém.